Voltei. Estou aqui para conversar com a Miriam Morata sobre corpos de Levy, que é uma demência muito semelhante com Alzheimer e muitas vezes os diagnósticos são confundidos. Ela teve essa experiência com o pai dela e ela vai estar passando essa experiência para vocês. Eu tive que desligar a live anterior, até porque lá o sinal é muito fraco onde ela está, então ela está tendo uma certa dificuldade de aceitar o meu convite. E eu estou aguardando ela entrar novamente e eu agradeço muito a paciência de vocês. Então, para quem não conhece, quem é pela primeira vez assistindo, eu sou Juana Labres, do canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Estamos aqui para conversar com a Miriam Morata, que eu estou aguardando ela entrar na live, para eu poder mandar o convite, ok? Bem, vocês podem... Aí, tá chegando um monte de gente aqui, ó. Deixa eu ver. Nenê, Márcia Nogueira, Marcos Júnior, Rito Baggio, a Neide, Eliette, Magali, Ângela Maris, bom dia. Maria José, Elizabeth, a Vânia, Ana Lúcia, outra Elizabeth da Costa, Francine, Marina Buena, Neuza Campos. Oi, Joá, e aí, você tá melhor das costas? Soube que você andou pegando peso ontem. Estou aguardando agora a Miriam. Ok? Bom dia. Então, para quem está chegando agora, estou aguardando a Miriam Morata entrar na live para ser convidada a bater um papo com a gente para falar sobre a doença de Levy, corpos de Levy e as suas diferenças com Alzheimer. Ela que cuidou do pai durante um período, escritora, tem 2 livros contando a história da vida dela no cuidar do pai e da mãe. A mãe teve Alzheimer também. Então, eu acho muito interessante estar conversando com ela nesse sentido. Vamos ver se ela já entrou. Ainda não. Vou convidar. Mandei o convite para ela, vamos ver? Adicionando. Ela já está assistindo a live. Ah! Eita! Gente, muito que bem! difícil. Tudo bom, vocês? Nossa, que bom te rever. Gente, que difícil. Não, Diga. tá tranquilo. Bom dia para todo mundo. Bem, para quem não conhece, a Miriam Morata, ela cuidou dos pais, o Isso. pai com corpos de Levy e a mãe com Alzheimer, não é isso? E essa experiência toda, gente, ela conta em 2 livros. Ela já está escrevendo o 3º, já concluiu? Não, tem umas 170, 180 páginas, mas vai dar umas 300. Então, está um pouquinho mais da metade. Acho que em janeiro a gente consegue lançar, se Deus quiser. Tá ok. Tenta aumentar um pouquinho o seu som, que sua voz está um pouco baixa. Aí. Melhorou. Melhorou? O som melhorou. Então vamos lá. Melhorou? Tá. Gente, o sinal lá no celular é fraco, tá? E de vez em quando vai picotar, mas mantenham firme. Eu já tenho uma pergunta. Já me fizeram uma pergunta. O João Oliveira, lá do Maranhão, que cuida da mãe, Dona Conceição, que tem Alzheimer já há 10 anos, pergunta: você sabe a diferença, do diagnóstico do teu pai para tua mãe, que foram
São doenças semelhantes, né? Então, eu já aviso assim, gente, como eu não sou da área médica, eu sou arquiteta, então eu não tenho nada a ver com a área de saúde. O que eu sei, tá bom, só. Não, Quer que eu tenta fale se mais? aproximar mais. Isso, Assim? vai. Eu não sou da área de saúde, então, assim, o que eu sei foi o que os médicos me falaram e o que eu experienciei com os meus pais. O primeiro diagnóstico do meu pai foi Alzheimer. Uma médica psiquiatra do Hospital Nipo, ela falou, o seu Rubens tem Alzheimer, ele não pode mais ficar sozinho. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Aí depois eu levei em numa outra médica. Ela fez uma série de exames e ela falou, ele não é Alzheimer, ele tem corpus de Levy. E aí, o que, segundo ela, e eu perguntei qual era a diferença, porque tudo faz parte de demência, né? Existem vários tipos de demência. Alzheimer é uma delas, corpus de Levy é outra, e tem outras, mas eu não sei o nome. E aí, o que a médica me falou? A diferença é que o que o Alzheimer faz em 20 anos, corpus de Levy faz em 2. Então, assim, em 1 ano e meio, o meu pai saiu de uma situação onde ele conversava normalmente, ele trabalhava, ele tinha todas as funções, ele tinha diabetes, mas era coisa assim, ele era um homem super lúcido, para não saber quem eu sou, para não saber quem ele era, para, sabe, fazer xixi na rua. Então, assim, uma série de coisas que eu vejo nos relatos do nosso grupo que as pessoas que têm Alzheimer desenvolvem durante 15, 20 anos. Então, o corpus de Levy é um Alzheimer acelerado, não sei se dá para falar isso, mas é um Alzheimer acelerado. Então, é assustador, porque um dia você conversa com ele e é uma pessoa, no dia seguinte é outra. Ou, às vezes, 10 minutos depois é outra. Então, meu pai estava conversando normalmente e ele falava, de que é essa casa? Onde que eu estou? E aí ele não voltava mais a relembrar de que era a casa. Então, é uma ladeira. Você desce numa ladeira num skate. Você não tem como parar, entendeu? Então, a mudança de humor é assim, de um dia para o outro, de minutos para minutos. Há uma agressividade maior também? Olha, o meu pai e a minha mãe, eles tiveram sintomas iguais. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Mas, assim, a minha mãe, ela começou a apresentar coisas estranhas, acho que uns 2, 3 anos antes dela falecer. Antes dela vir morar comigo e ficar na fase ruim, entendeu? Até então, a gente achava que ela estava esquecida, que era aquelas coisas que todo mundo acha, da idade, está esquecido, diabetes subiu. Mas com o meu pai, não. Com o meu pai, todos os dois, na fase pior, o meu pai sobreviveu 1 ano. A minha mãe 1 ano e meio, né, tendo sintomas. Então, todos os dois tinham fases em que, assim, às vezes com a minha mãe ou com o meu pai, mas meu pai morava com a minha mãe, com uma cuidadora, então ele não morou comigo, né? Mas no caso da minha mãe, eu entrava no quarto e falava, bom dia, véia, bom dia, que dia lindo, Deus abençoe esse dia, e bababá, e ela era muito religiosa, então ela ficava falando isso. Aí eu saía para ir para a cozinha, eu pegava o café. Quando eu voltava, ela era outra pessoa. Às vezes agressiva. Ela pedia para eu matar, ela punha a mão na testa e falava, dá um tiro aqui. Ela falava, reza para eu morrer. O meu pai, ele teve alguns surtos de agressividade, né? Mas como ele morava lá, então, assim, uma noite, minha mãe acordou com um barulho e ele estava na sala. Ele viu a luzinha vermelha da televisão, estava acesa. Eles tinham uma televisão de 29 polegadas, aquelas pesadonas. Uhum. E ele achou que a casa estava pegando fogo. Então, ele pegou a televisão, arrebentou, jogou na parede e destruiu a sala. Arrebentou tudo. Enquanto a televisão apagou a luz vermelha, ele não achou. E aí a minha mãe começou a ficar com muito medo. Aí a Maria teve que ir dormir lá, porque ela estava com medo. Meu pai teve alguns, não chegou a agredir ninguém, mas ele tinha surtos. E minha mãe também não era uma mulher agressiva de agredir, mas assim, com palavras, nossa, me ofendia muito, muito. E brigava e falava, não gosto de você, eu nunca fico com a tua cara, quem é você? Então, assim, é complicado, porque a gente não está acostumado a ser tão assim, nada na vida de alguém que é pai e que é mãe, entendeu? E eles descontam uma raiva na gente, mas você tem que aguentar, né?
porque não são eles que estão falando isso, é a doença. Não são, é a doença. E pelo que a gente percebe, há muita confusão ainda de diagnóstico, porque eu vejo algumas pessoas falando de Alzheimer, que minha mãe é extremamente agressiva, meu pai também, etc, etc, e de repente é corpus de Levy, porque os sintomas são muito semelhantes, só que mais acentuados. É mais acelerado. Mais acelerado também. É acelerado. O Alzheimer, ele demora... Tem pessoas que vivem com diagnóstico 20 anos, 15 anos com Alzheimer. A médica do meu pai... o Alzheimer, uma média de 8, 10 anos, 15 anos, e exceções 20 anos, né? A corpus de Levy é mais acelerado, então reduz bastante. De 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos. O corpus de Levy é de 1 a 2 anos. Meu celular está pitando aqui, eu vou tentar desligá-lo. Né? Você me desculpem aí, gente, é porque estão mandando mensagens e eu quero, pronto, reduzir isso aqui, ó. Deveria ter feito isso antes, mas tá ok. Ao vivo é assim mesmo. Mas, e aí, como é que você lidava com essa mudança de humor dele? Ele estava medicado, tinha um acompanhamento? Então, tinha acompanhamento. Meu pai, ele, na época, ele tinha uma geriatra, ele tinha psiquiatra, e aí, no começo, a gente não conseguia meio que lidar com isso, porque ele ficava muito agitado. Meu pai fugiu várias vezes, ele escapou várias vezes. Ele pegava a chave, meu pai era um homem extremamente autoritário, ele fazia o que ele queria, ninguém mandava nele. Então, é difícil. Às vezes, eu pensava que tanto o Alzheimer quanto o corpus de Levy, eles acentuam algumas coisas das pessoas. Né? Então, assim, o meu pai era um homem super independente, ele nunca devia ter casado, ele era um ótimo pai, ele era um cara provedor, um homem inteligente, batalhador, ético pra caramba, mas assim, ele não aceitava a opinião de ninguém, era o que ele queria e acabou. Então, com a doença, começou a ficar muito difícil, porque ele não aceitava que não desse dinheiro, por exemplo, ele queria ter dinheiro no bolso, mas ele jogava dinheiro pro cachorro, ele queria a chave do carro. A história do carro foi muito difícil. Eu tive que levar o carro, falar com uma oficina, com uma amiga da oficina mecânica, para ela ficar com o carro, falar que estava arrumando, porque o carro dele estava todo batido, porque ele não aceitava que ele não podia dirigir. E aí depois ele não aceitava que ele não podia ter a chave. Então ele pegava a chave e saía. Então teve vezes que ele foi para outro bairro andando. E a gente enlouquecia. Teve uma vez, ele saiu às 2 horas da madrugada. Então, assim, é muito complicado. Porque você não tem, cuidador familiar, porque quem trabalha nisso, quem estudou para isso, sabe lidar com as situações. Mas quando você, como eu, por exemplo, é uma filha que nunca estudou nada sobre saúde, que nunca tinha ouvido falar dessa doença, então a gente não sabe como lidar com isso. Verdade. Então, assim, a minha mãe me ligava de madrugada, Mirinha, acordei e o teu pai não está na cama. Aí eu saio, eu moro na Serra da Cantareira, eles moravam no Parque Novo Mundo, é meia hora. Às 2 horas da manhã eu saía correndo, feito uma louca atrás dele, com o coração disparado, porque para onde ele ia? Meu pai morava entre a Via Dutra e a Marginal. Se ele pegasse qualquer uma das duas, estava morto. Então, assim, como que a gente lida com isso? A gente lida não tendo nenhuma expectativa, não vai melhorar, não vai sarar. É o que temos para hoje. O que nós temos para hoje? Hoje ele está calmo, vamos curtir essa calma. Hoje ele está agressivo, vamos tentar acalmar. Então, assim, o meu pai, ainda bem, ele tomava remédios. Eu não lembro os nomes, porque eu sou ruim de nome de remédio, porque no remédio sempre tem um nome esquisito. Mas um deles eu lembro, porque ele não dormia. Meu pai falava a noite inteira, andava pela casa a noite inteira, chamando a mãe, chamando os irmãos, todos os mortos. E aí um amigo meu, que é psiquiatra, ele falou assim, Miriam, eu vou te dar Neuleptil. Eu posso falar o nome porque isso vocês só compram com receita. Ele falou, você põe 2 gotinhas antes dele dormir. Umas 8, 9 horas. Ele vai dormir muito bem. E realmente,
com esse remédio, ele dormiu. Eu não sei se esse remédio é para Alzheimer, para corpos de Levy ou para que é, mas ele acalmava, entendeu? E ele durou muito pouco depois da fase pior, porque logo ele teve um AVC, né? Ele teve infecção urinária, tudo que eles têm. Ele teve, minha mãe teve infecção urinária, teve pneumonia, minha mãe não teve AVC, meu pai teve AVC, ele teve câncer de próstata. Então, assim, é um monte de coisas que somam. Então, não adianta você falar, vou dar um tipo de remédio. Tem pessoas que não se adequam, não se adaptam. Minha mãe não teve nenhum remédio que conseguiu conter minha mãe. Nenhum. O médico testou um monte. Inclusive esse Rivotril, que é tão famoso, o médico mandou dar 2 comprimidos. Eu dei meio. Ela parecia que ia arrebentar a casa. Ela enlouqueceu. Então, assim, isso eu quero já dizer, é muito perigoso você... Um remédio que deu certo para uma pessoa, você dá para outra. Não faz isso é loucura. Isso é muito perigoso. E eu não sei se tem remédios que contêm, às vezes segura um pouco os efeitos. A gente não sabe se os remédios que tratam o Alzheimer tratam também corpos de Levy. É demência, eu acho que sim. Eu não tenho... Eu também acho que sim. Mas é uma demência como ele. A diferença é que é mais acelerada. E tem outros tipos de demência também. Então, o meu pai, uma das coisas que o meu pai teve e minha mãe não teve, que eu acho que era da doença, tem algumas pessoas que acham que era Parkinson também. Não era Parkinson. Ele, além de tremer, ele andava inclinado. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção de saber, ele está esquisito. Né? Primeiro foi o esquecimento, tal, mas ele andava inclinado, como se o eixo dele tivesse saído do lugar. E ele caía muito, muito. Meu pai estava sempre caindo. Então, assim, e a minha mãe já não. Então, eu não sei qual é a característica de uma e de outra. A única coisa que eu sei com certeza é que um faz um estrago muito rápido, muito acelerado. E o outro vai matando de pouquinho o cuidador e o paciente. Certo. Você está tendo acesso às perguntas que estão chegando? Não tenho então nada. Eu vou dar uma rodada aqui para ver se tem alguma. Se de repente você até já respondeu, né? É porque eu falo. Ih, caramba, estou mexendo onde não devo aqui. O dedão é grosso. Por isso eu chego perto. Oi? Eu nem chego perto do celular porque eu faço estrago. Você sumiu, viu? Oi? Eu sumi? Você sumiu. É verdade, eu sumi. Eu virei a câmera. Eu virei a câmera. Estou olhando as perguntas aqui. Tá bom, manda. E seus pais não tiveram o Parkinson, não, né? Então, eu não sei se era Parkinson. Meu pai tremia muito a mão. E ele tinha dificuldade para andar, mas eu não sei se era Parkinson. A minha mãe sempre tremeu a mão, mas ela era fraqueza, entende? Acho também, né, gente? Eu não sou médica, mas eu acho que ela era fraca. Ela não conseguia levantar a caneca. Eu tinha que segurar a canequinha dela. Ela tremia muito, mas isso bem antes, entendeu? Eu não sei se era, porque nenhum médico falou nada. Os médicos falaram, fizeram um monte de exame, a gente fez, estava sempre fazendo exame, estava sempre no hospital. Né? Meu pai teve épocas que ele ia 3, 4 vezes por semana para o hospital. Eu tinha que levar ele para o hospital. Porque ele teve até uma bactéria no estômago, ele pegou. Tudo, né? Eu acho que deve de me baixar bastante o sistema imunológico. A sua situação foi realmente muito rápida, porque parece que houve um intervalo entre a doença do seu pai para sua mãe, né? Foi o quê? 10 anos? Então, meu pai morreu em 2007, em setembro de 2007. E ele começou a doença em 2006. No começo de 2006 foi quando ele teve o diagnóstico. E ele morreu em setembro, né? Então, assim, foi 1 ano e pouquinho. A minha mãe começou a manifestar, ela já tinha umas coisas, umas cismas antes, né? Todo mundo roubava. Então, assim, a empregada roubou, Miriam, você me roubou, eu tenho certeza. E era sempre R$50, sempre 50.
eu tinha 50 reais aqui na carteira, e você pegou, aí depois ela me ligava e falava, ai, eu achei, me desculpa. Então, assim, a empregada roubou, todo mundo roubou, e eu achava isso que era chatice dela mesmo. Mas isso já em 2013. Em 2014, ela teve o primeiro surto. Muito ruim, em junho. Então, assim, foi quando começou a ser muito claro que ela estava demente. Né? Eu não sabia, na época eu já sabia do Alzheimer e do corpus de Levy, eu não sabia qual dos dois ela tinha. Mas a minha mãe também foi muito rápido, ela de um mês para o outro ela não andava, ela não falava direito, ela falava, eu gravava, tem um monte de vídeos, eu nem assisto porque me faz mal, mas ela falava palavras estranhas, né? Ela enrolava e ficava me olhando, é outro mundo. Então, foi mais ou menos 8 anos entre um e outro, e de viver essa doença foram, acho que, uns 10 anos. Mas isso não sai nunca mais da gente. A gente tem que aprender a lidar. E não adianta. Conselho de amiga, não adianta você falar, não, eu vou passar por baixo do tapete, vou jogar embaixo do tapete, eu vou esquecer, sabe? Faz parte... Não faz parte. Você tem que olhar, encarar, ver cada uma das coisas que machucou e tentar curar. Não finja que não existe. Porque o cuidador familiar, o profissional, é uma coisa. Ele sai do trabalho e vai para sua casa. E quem está lá demente não tem nenhuma relação amorosa com ele. Quando você cuida do teu pai ou da sua mãe, é a tua raiz. Sabe, é um pedaço de você que está morrendo junto com você. Então, você tem que lidar com isso. Você vai fazer... Depois que isso passar, porque eles vão morrer mesmo, porque a gente também vai, todo mundo vai morrer, tá, gente? Não vamos ter esses pudores em falar de morte. Mas depois que isso passa, você tem que fazer uma terapia. Você tem que procurar um profissional, porque sozinho não dá para segurar essa coisa. É muito, muito pesado carregar esse fardo sozinho, entendeu? Entendi. Se é psicóloga, você sabe. E estou vivendo esse momento também agora, na partida da minha mãe. Mas, Miriam, você tem no Face 2 páginas, né, Alzheimer e Depressão, e o Cuida de Mim, se eu não me engano. Fala um pouquinho. Então, um grupo público, que é o Alzheimer e Depressão, Cuida de Mim. E o grupo privado, né, onde as pessoas se colocam e pedem ajuda e tal, que é o Alzheimer Diário de Esquecimento, que é o nome do meu livro, né? Então, eu criei uma comunidade na época, eu fazia um blog na época da doença deles, porque eu precisava de ajuda, eu precisava que alguém me falasse o que estava acontecendo, então eu fiz um blog na internet para pedir ajuda, para saber se alguém conseguia ler e falar, opa, está acontecendo comigo. Muito pouca gente se manifestou. Então, aí depois disso, eu peguei esse conteúdo dos blogs e dos diários que eu fiz no blog, né? E publiquei, e eu criei uma página da comunidade, que é Alzheimer Diário de Esquecimento, que é o nome do meu livro, do meu primeiro livro, que era para divulgar. E aí, em cima disso, eu criei um grupo, porque ficava aparecendo uma mensagem, cria grupo. Eu falei, não, vou criar porque mas ninguém passou pelo que eu passei, né? E aí, de repente... eu comecei a ver que, meu Deus do céu, muita gente... minha cachorrinha tá latindo. Muita gente passou pelo que eu passei, muita gente passa pelo que eu passei. Então, a partir daí, eu vi que tem muita coisa para ser feita. Então, a gente faz reuniões, que é um mutirão. Eu fiz uma cartilha muito simples, mas tem gente que não tem acesso a informação nenhuma. E você fez então, também... Você estava mandando por e-mail, né? Eu recebi... Mandei... Eu recebi... Então, eu mandei por e-mail, porque a cartilha tem 53 páginas. A cartilha, isso, está aqui, ó. E uma pessoa foi bem legal, ela colocou a capa, outra pessoa diagramou, são amigos nossos. E aí eu não estava dando conta, eu estava mandando 100 e poucas cartilhas por dia. E eu tenho outras coisas para fazer. Então, aí uma pessoa falou assim, Miriam, eu consigo fazer com que o PDF entre na página do grupo. Aí a pessoa clica e baixa direto, não precisa mandar por e-mail. E aí foi o que a gente fez. Link. Eu vou divulgar esse link para o pessoal. Legal, que você clica no link, pode divulgar, pode encaminhar, pode imprimir, pode publicar. A cartilha nossa, domínio público, é justamente para quem não tem informação. Então, aí eu peguei uma série de informações do que eu aprendi, coisas que eu peguei na internet, de sites sérios, tá?
E aí eu tentei juntar o máximo de informação que eu gostaria de ter tido na época. Então, assim, é claro que falta muita coisa, é claro que é muito simples, mas se eu tivesse tido esse material na época, minha mãe não teria passado por algumas coisas, eu também não teria passado por algumas coisas, e nem meu pai. Então, informação é fundamental. Vocês que estão ouvindo, gente, participa de grupo, vai em reunião, sabe? Fala com amigos, vai nos grupos, assiste vídeo, assiste tudo que vocês puderem. Informação é fundamental para a gente não se sentir sozinho. Essa doença, ela escancara o que a gente tem de pior. Vai ter hora que você vai querer morrer, vai ter hora que você vai querer matar, vai ter hora que você só chora, vai ter hora que você vai querer sumir. Então, assim, ela é um soco no estômago, ela escancara a nossa fragilidade, a nossa impotência. Então, vai procurar ajuda, não fica sozinho, entendeu? Entendi. E a cartilha pode fazer o que quiser. Agora, recebi uma mensagem aqui no Zap, fez uma pergunta aqui para mim. Os teus livros é uma trilogia, né? Você me explicou isso uma vez. Então, o primeiro eu me propus a escrever, eu não ia escrever, eu sempre escrevi. Eu escrevia para jornal. Você tem o dom da palavra, você escreve cada coisa linda. Obrigada. Escreve mesmo, eu gosto de ler. É inspirado. Aí E aí a minha mãe insistia, escreve, filha, escreve. E eu falei, que hora que eu vou escrever, mãe? Né? Porque eu tinha meu trabalho, eu sou arquiteta, eu trabalhava na área, eu tinha minha casa, eu tinha tudo para fazer. E ela insistiu. Logo depois que ela morreu, eu peguei esse material do blog e fiz o primeiro, que é o diário. Então, nesse livro, no primeiro livro, eu conto a rotina. Ela acordou hoje, ela não sei o quê, papai, eu conto a rotina que eu escrevi na época. Então, tem coisas que aconteceram em 2007. Então, o primeiro livro é esse. Depois que eu escrevi esse livro, que eu comecei a descobrir que tinham pessoas que passavam pelo que eu passei. Até então, eu achei que eu era a única sortuda do planeta, mas não, tem mais. Aí, eu comecei a escrever para essas pessoas que passavam pelo que eu passei. Então, era uma forma de eu fazer uma releitura do que eu vivi. E era uma forma de eu recolher as coisas que ficaram no meio do caminho, porque a gente se despedaça todo dia, né? Você morre um pouco todo dia. Só que outras coisas renascem daquilo que você deixou cair e não apodrece, ele brota. Então, aí eu peguei esses textos e fiz o segundo livro, que eu não ia fazer, mas aí eu falei, não, então agora que eu sei que muita gente passa pelo que eu passei, eu vou dar uma resposta para essas pessoas. Então, eu escrevi o segundo, que é o Alzheimer recolhendo os pedaços. Né? É uma leitura daquilo que eu vivi. É uma forma de você enxergar com outros olhos, porque a gente precisa fazer uma leitura daquilo que viveu. Não, eu insisto, não finjam que vocês vão esquecer. Vocês não vão esquecer. Tudo aquilo que a gente joga para um lugar e tranca, ele vai virar um monstro. E esse monstro pode te engolir. Então, olha, analisa, veja o que você viveu. Tenta dar significado para isso. E aí, a partir daí, eu vi que as pessoas elas se desesperam, como eu me desesperei. Então, aí eu pensei, eu vou escrever o terceiro e último, acho, sobre esse assunto. Depois eu quero escrever outras coisas, mas acho, tá? Nunca sei. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Já tem um pré-título? E aí eu vou escrever o último. Já tem um pré-título? Esse livro? Alzheimer, a cura do cuidador. Ah, perfeito. Então eu tenho Recolhendo os Pedaços e a cura do cuidador. Esse a cura do cuidador são as coisas que eu aprendi que estão me curando. Porque eu cheguei em uma época que eu não sabia nem quem eu era direito. Eu não tinha vontade de levantar. Eu não tenho tendência à depressão. Eu tenho tendência à ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou hiperativa. Então, assim, eu olhava em volta e nada fazia sentido. Né? E isso é muito perigoso, porque a depressão mata. Sabe, essas coisas matam a gente um pouquinho por dia. Então, eu estou escrevendo agora a cura do cuidador. Por quê? Eu peguei alguns métodos de reconstrução de empresa, né? Aqueles métodos para pegar uma empresa falida e fazer ela ter sucesso de novo, né? E em cima disso, eu estou vendo o cuidador como uma empresa falida. E como que eu faço que ele recolha tudo que ele perdeu e ele tenha sucesso de novo? Como que ele recomeça a sua vida, né? Então, assim, são textos
curtos, como o do Recolhendo os Pedaços, porque eu não gosto de escrever num fôlego só, porque as pessoas não têm fôlego para ler um livro num fôlego só. Eu escrevo para pessoas que estão esgotadas. Eu peço para o pessoal entrar nessas páginas da Miriam, que ela escreve alguns textos lá, falando do pai, falando da mãe, falando de uns momentos, são de tirar o fôlego, são emocionantes. Ela é arquiteta, mas tem o dom da palavra e consegue se expressar de uma maneira magnífica. E essa live é para atender um pedido de uma das inscritas do canal Minha Mãe Tem Alzheimer, que é a Rosilene Evangelista, que me fez uma pergunta, e eu lembrei de você, de um bate-papo que nós tivemos em junho desse ano, se eu não foi? Em junho desse ano, que foi a primeira vez que a gente conversou. Naquela época foi gravado, essa está dando a cara a tapa. E eu agradeço muito, muito você ter, como é que se diz, colocado à disposição de estar falando no assunto. Dá para perceber que esse assunto ainda é sensível para você. E mesmo assim você está aí, né? Rosilene, espero que a sua resposta tenha chegado até aí. Depois eu vou dar uma olhada se tem mais algumas perguntas. Se você não se incomodar, eu te repasso e depois eu respondo as pessoas. Claro, fica à vontade. E eu vou colocar o link dela, da cartilha, tá, gente? Para vocês clicarem, baixarem, lerem. E vamos que vamos, vamos em frente. Agora, a pergunta que eu quero... Você sabe sair da live? Não, a gente vai ficar aqui até Natal. Oh, meu Deus do céu, que maravilha. Gente, obrigada de coração, obrigada a você, obrigada a todo mundo pelo carinho que vocês recebem no meu trabalho, pelo carinho que vocês têm por mim. De coração, obrigada. Eu não sei sair, eu vou continuar aqui. Então tá. Tem o seu nome lá em cima, não tem? Tem o X. Aperta no X. Isso, aí você sai. Beijo no coração. Ok, gente, essa foi a Miriam, que conversou com a gente. Ela é uma pessoa muito aberta, coração, tudo que passou foi um trem que passou na vida dela, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Fé, coragem e foco. E vamos em frente. Quem tiver mais perguntas, façam nos comentários, que eu vou repassar para ela. Esse vídeo vai para o YouTube daqui a pouquinho. Lá vocês dão o like, fazem perguntas e eu espero estar podendo ajudar vocês, ok? Um beijo, até a próxima.